Quase 35 anos depois do fim do regime militar, o Brasil ainda não acertou as contas com seu passado. Por um lado, para um lado e para outro lado, se renovam narrativas sobre o período que foi de 64 a 85. O presidente Bolsonaro, desde os tempos em que era um deputado do baixo clero, ele mesmo sempre foi pródigo em lançar versões polêmicas a respeito da ditadura no país que hoje ele preside. Seus comentários, muitas vezes, extrapolam fronteiras. Agora, por exemplo, ele assiste a uma série de reações por ter atacado o pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, torturado e morto pela ditadura de Augusto Pinochet. Para falar sobre esses e outros assuntos da política, estão aqui com a gente no estúdio do Morning Show os deputados federais Felipe Barros, do PSL, e Carlos Zaratini, do PT. Bom dia aos dois, obrigado pela presença aqui ao Morning Show. Bom dia. Já a gente vai falar desse caso envolvendo aí a alta comissária da ONU e o pai dela aí, né? Mas eu queria começar aqui com um assunto, digamos, brasileiro, doméstico aqui. Recentemente, o Felipe Barros foi escolhido pelo governo federal para integrar a comissão sobre mortos e desaparecidos políticos. Deputado, como é que estão os trabalhos na comissão? Quero saber o que mudou com a chegada de 4 novos integrantes, como você enxergava essa comissão e dizer o que vocês estão fazendo em termos de trabalhos hoje em dia à frente da comissão. Digari, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com vocês, porque eu sou fã de vocês, acompanho sempre o programa, e a Jovem Pan está de parabéns porque talvez seja uma das únicas rádios que, de fato, tem esse debate com posições divergentes, o que é natural numa democracia, mas eu sou fã de vocês. Por isso que vocês estão escolhidos aqui a dedo. Eu e Zaratini. Para estarem hoje aqui falando sobre vários temas, várias questões. Vamos lá. Então, a Comissão de Mortos Desaparecidos, o presidente me deu essa missão de estar lá. A Câmara Federal tem uma cadeira nessa comissão. Antes era ocupada pelo deputado Paulo Pimenta, do PT. É natural, então, que com o governo Bolsonaro essa comissão fosse renovada nos seus membros. Então, ele me escolheu para estar lá na comissão. Essa comissão, que é a Comissão de Mortos e Desaparecidos, ela é um dos 3 instrumentos atuais para garantir o direito à memória e o direito à verdade. Então, nós temos a Comissão de Mortos e Desaparecidos, nós temos a Comissão da Verdade e nós temos a Comissão da Anistia. Esses são os 3 instrumentos legais que nós temos. O que já deu para perceber, nós tivemos 2 reuniões nessa comissão, e o que já deu para perceber é que a comissão foi completamente lenta na apuração de mortos e desaparecidos desde a sua criação. A comissão foi criada em 95 por uma lei, e desde então inúmeros casos vêm surgindo, só que a comissão não deu conta de apurar esses casos. Nós temos inclusive o caso aqui de São Paulo, do cemitério de Perus. Esse foi descoberto na década de 90, o cemitério de Perus. Em 95, então, foi criada a comissão. Nos anos de 2000, a comissão passa a atuar em Perus, só que até hoje a comissão só conseguiu desvendar apenas 4 ossadas ali do cemitério de Perus. Contrataram até uma perícia internacional para fazer a análise daquelas ossadas, mas infelizmente nem a perícia internacional também deu conta de desvendar aquelas ossadas. Então foi completamente ineficaz, até agora. Zaratini, alguma coisa que justifique essa demora alegada aqui pelo Felipe Barros na apuração desses fatos? Como é que você avalia também essas mudanças que ocorreram na Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos? Olha, evidentemente que o governo tem todo o direito de trocar os membros, né? E pode, no caso dos deputados, da representação da Câmara, escolher alguém de qualquer partido, evidentemente busca escolher quem tem uma certa afinidade política. Agora, essa questão dos mortos e desaparecidos, o maior problema foi que as Forças Armadas nunca deram informações corretas do que teria acontecido com os mortos e desaparecidos. O caso Rubem Paiva até hoje não foi desvendado. A questão dos mortos na guerrilha do Araguaia, que foram massacrados mesmo se entregando, e não se achou até hoje a maior parte dos corpos. E também o caso de Perus aqui. Então,
Tem problema de fazer a identificação dos corpos? Tem. Isso aí, hoje que nós estamos tendo técnicas mais modernas, mas não tínhamos em 95. Né? E a gente nunca teve a informação. Os militares sempre buscaram esconder as informações do que teria ocorrido naquilo que nós chamamos de porões da ditadura. Né? O que aconteceu com aquelas pessoas, por que elas desapareceram, né? Isso não foi nunca esclarecido. Então, o maior obstáculo é exatamente saber, né, informações que constavam de arquivos militares. Alguns arquivos foram destruídos, a maior parte deles, né, ou estão escondidos até hoje. E aqueles militares mais antigos que poderiam ter testemunhado, a maior parte não testemunhou ou simplesmente mentiu, provavelmente, nos seus depoimentos. A tréplica agora do Felipe, rapidinho, Felipe, só para a gente fechar esse e passar para uma outra questão dos colegas daqui. Você concorda com a morosidade se dever a uma falta de interesse, primeiramente, do corpo militar e da questão da tecnologia, que é inegável que hoje em dia a gente dispõe de artifícios mais precisos para se detectar ossadas, enfim, né? Sim. Através de DNA, enfim. Eu discordo do Zaratini nesse ponto, porque veja, em 2012 essas ossadas de perus foram para 2 universidades, foram para a USP e foram para a Unicamp, que são universidades de ponta, digamos, né? Tem tecnologia, tem corpo técnico, etc. Na última reunião que nós tivemos na comissão, eles mostraram as fotos dessas ossadas. As ossadas estão perdendo seu valor, porque simplesmente deixaram de qualquer jeito lá na USP e na Unicamp, não fizeram absolutamente nada. Então, a gente percebe que nos governos passados não houve, pelos governos, um esforço para que esses casos fossem esclarecidos. Né? Os militares colaboraram e colaboram até hoje com as informações necessárias, tanto é que basta nós vermos o número de pessoas que recebem indenizações hoje, que é altíssimo. Eu queria fazer 2 perguntas para os deputados. E eu acho que talvez essas perguntas se complementem. Como é que a gente pode esperar lisura na investigação do que aconteceu na ditadura, quando a gente tem no poder um presidente que elogia torturadores, que exalta torturadores, como o brilhante Ustra, e, portanto, é muito simpático ao que aconteceu nesse período. A gente vai ter imparcialidades, vai ter lisura nesse sentido? E aí a minha questão número 2 a nossa Comissão da Verdade, como existiu, ela era muito leniente com o que aconteceu, porque em outros países como o Chile e a Argentina, as punições a militares já chegaram a acontecer. No Brasil, nunca. Quem vai primeiro? Vai lá, Zaratini, você. Eu acho o seguinte... Pela idade, o Zaratini vai. Agora primeiro, vai lá. Eu acho o seguinte, primeiro, essa questão da leniência, né, de não ter trabalhado bem as comissões, eu acho que trabalharam. Eu acho que o grande problema no Brasil é que nunca houve uma decisão de realmente punir aqueles torturadores. Né? Nunca houve essa decisão. Os torturadores, os assassinos, isso nunca foi levado a efeito, como foi no Chile, como foi na Argentina. Por que o Chile reagiu à declaração do Bolsonaro de forma tão unida, né? O Piñera é um presidente de direita. Exato. E se manifestou contra. Por quê? Porque existe uma consciência de que aquele foi um período negro na história do Chile, né? Uma situação que ninguém quer que volte. E aqui no Brasil nós não chegamos nesse avanço. Nós vamos aprofundar um pouco nessa questão do país vizinho do Chile aqui, o Zaratini, mas queria que você ficasse mesmo na questão central que o Fevito coloca, se houve leniência ou não, o que houve. Se dá para acreditar na lisura dessa comissão, exatamente. Uma vez que ela foi apontada por um presidente que exalta torturadores. Um ex-militar, militar da reserva. O que a gente espera é que tenha lisura, né? Mas o fato é o seguinte, quer dizer, o presidente da República, ele nega a ditadura. Né? Ele nega a ditadura e ele exalta o torturador. Então nós não podemos esperar muita coisa. Sim, né? Sim. Eu não quero colocar nenhuma desconfiança sobre ninguém, muito menos sobre o Felipe. Mas me parece que o objetivo não é avançar na investigação, mas tentar exatamente parar e construir uma outra versão da história. Felipe. Fefito, olha só. Respondendo a sua primeira pergunta sobre a lisura. A Comissão de Mortos e Desaparecidos ela foi criada por uma lei, que é a Lei 9.140 de 95. Então, o papel da comissão é um papel de Estado e não de governo.
Né? Independente do governo, a comissão ela é permanente, tanto é que ela foi criada em 95. Mas apontada por um presidente que, obviamente, vai apontar pessoas simpáticas às suas visões de mundo, ou não? Não, porque a composição da comissão tem, por exemplo, representantes do Ministério Público Federal, representantes de familiares de mortos e desaparecidos. Então tem, de fato, os representantes que o governo pode trocar, só que é uma comissão que tem a sua atuação balizada por uma lei. A gente não pode fazer, como agentes públicos, nada que não esteja na lei que criou a Comissão de Mortos Desaparecidos. Foi criada em 95, depois reformada, salvo engano, no primeiro ano do Lula. Né, teve uma reforma nessa lei para abranger outros casos de mortos desaparecidos. Então nós fazemos aquilo que está dentro da lei. Né, então é uma comissão do Estado e não do governo. Você nega a ditadura, deputado? Não. A sociedade não perdeu representatividade ali com essa troca? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que não. Não tenho certeza, Edgar, que não. Porque, como disse, tem representantes de familiares de mortos desaparecidos que continuam lá na comissão, que já estavam nas gestões passadas e que continuaram. Agora, é claro, o representante do Ministério dos Direitos Humanos mudou. O representante da Câmara Federal, eu no caso, mudou. Mas existem algumas pessoas que continuam lá. O representante do Ministério Público Federal também está lá, contribuindo com essas discussões. Daí, respondendo a segunda pergunta do Fefito, sobre as punições. Veja, nós tivemos aqui a lei da anistia. A lei da anistia serviu para os dois lados. Serviu para os militares e serviu também para a guerrilha armada que atuava comprovadamente, historicamente, através de documentos históricos, desde inclusive antes de 64. Então a lei serviu para os dois. Todos os anistiados eram guerrilheiros, importante dizer isso. É verdade, só que a Comissão de Mortos Desaparecidos, ela nunca se deu ao trabalho, e eu disse isso quando eu fui nomeado, nunca se deu ao trabalho de investigar os mortos desaparecidos causados pela ação de grupos terroristas. Então eu acho que a gente não pode fazer acepção de pessoas. Eu não posso simplesmente chegar e falar, olha, essas mortes merecem ser investigadas. Essas outras a gente joga para debaixo do tapete. O que eu defendo? Que a Comissão de Mortos Desaparecidos investigue todas as mortes. Aquelas que foram causadas por agentes do Estado e aquelas que foram causadas pela atuação de grupos terroristas que atuavam na época. Vamos lá. Olha, essa questão é uma questão central, né? É uma das questões mais importantes, porque, na verdade, a lei da anistia no Brasil foi diferente da lei da anistia em outros lugares, porque, como o Felipe falou, ela anistiou os dois lados. Foi o acordo da época, de 1979, um acordo, né, de certa forma, vamos fazer anistia, mas também vamos anistiar os crimes dos militares, né? O que o Felipe chama, e os mortos e desaparecidos do lado do governo da época, da ditadura da época, como é que faz? Não, foi tudo investigado e foram processados. Então aquelas pessoas que estavam presas, né, pessoas que foram banidas do país, tiveram processos, foram investigados. Então não se trata de vamos investigar de novo aquilo que já foi investigado. Né? Então todos ali cumpriram penas, tiveram suas punições pela ditadura. Então não se trata de punir a segunda vez. Né? Então não Felipe, tem você estando à frente agora, né, dessa comissão, dessa investigação de mortos e desaparecidos políticos, como é que você recebeu na época a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a morte do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o Fernando Santa Cruz, né, que até agora não se tem notícia, né, de como que ele morreu, de onde que está o corpo dele, e foi uma declaração que sofreu aí repúdio da sociedade civil, de outras autoridades. Como é que você recebeu essa fala do presidente Jair Bolsonaro, que não apresentou nenhuma prova, nenhum indício daquilo que ele estava falando? É uma boa pergunta, porque quando eu fui nomeado, foi na semana que houve essa polêmica entre o presidente e o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. E aí, naquele momento que eu fui nomeado, eu falei, olha, prefiro não me manifestar no caso pontual, porque eu não tenho os documentos na minha mão. Eu não sei o que a comissão já analisou sobre o caso do pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Né? E agora, estando lá dentro da comissão, uma das minhas primeiras tarefas foi pegar esse caso para ver. Então, em primeiro ponto, o presidente levanta uma questão que é uma consequência daquilo que eu falava com o Fefito, que eu acho que a Comissão de Mortos Desaparecidos tem o dever de investigar, que são as mortes e desaparecimentos causados por agentes terroristas, ou os justiçamentos que o presidente disse. Eu acho que a comissão falhou nas gestões passadas porque não investigou essas outras mortes.
Agora, ponto 2, no caso específico do Felipe Santa Cruz, do pai do presidente do OAB, o Felipe Santa Cruz. Ele solicitou, lá atrás, na década de 90, uma indenização pecuniária para o pai, né? E foi concedido. Então, o Estado brasileiro indenizou a família do presidente da OAB. E depois dessa polêmica, isso na década de 90, recebeu indenização. Agora, depois dessa polêmica, o Felipe Santa Cruz pediu a retificação do atestado de óbito do pai, né? Então, depois que aconteceram tudo isso. Daí, é claro, é um direito dele, sem dúvida. A comissão vai analisar o caso, vai ver o que de fato aconteceu com o pai do presidente do OAB. Mas fica a pergunta, Edgar, porque lá atrás, na década de 90, recebeu a indenização. Ok. Então, só agora pediu a retificação, porque a Comissão de Mortos Desaparecidos tem o dever de retificar os atestados de óbitos se for comprovado que determinada pessoa foi morta pela ditadura, né? Por que só agora pediu a retificação? Será que só estava interessado na indenização lá atrás? Vamos ver, por que, Zaratini? Você acha que Eu não estou entendendo a questão, porque uma coisa é uma coisa, outra é outra, né? Ele pedir a indenização é uma coisa prevista em lei, inclusive, né? A indenização, né, para as famílias dos mortos, né? Indenização para aqueles que foram presos e tiveram toda a sua vida interrompida. Então, as indenizações estão previstas na lei não na lei de 79, mas nas leis que vieram depois, né? A outra coisa é a retificação. À medida que se avançou na investigação e que se tem novas informações, você pede a retificação da certidão de óbito. É que não teve investigação nesse meio tempo. Não vejo o que faz de diferença, entende? Mas a questão do presidente Bolsonaro jogar... A questão que você está colocando é outra, né? Na verdade, ele colocou uma coisa que nunca foi colocada por nenhum grupo da chamada luta armada, que houve justiçamento do pai dele. Nunca foi falado isso, nunca se levantou essa suspeita. Então o Bolsonaro joga isso no ar, entende? E não tem nenhum respaldo em tantas e tantas investigações que foram feitas, né? Ao contrário, o que se tem de informação é que ele foi assassinado dentro de uma instalação militar. Mas o que eu quero dizer é que esses fatos precisam ser esclarecidos. Se foi justiçamento, vamos analisar. Bom, se foi assassinado, vamos analisar, porque não houve essa investigação até agora. Exatamente, porque os militares nunca forneceram as informações que deveriam ter informado. Tem uma pergunta aqui, tem uma colocação aqui no Twitter do perfil Conservadores 1000 Graus, que diz assim, ó: o presidente elogia torturador. O coronel Ustra foi condenado como torturador, por acaso? Está na hora da família do Ustra começar a processar essa galerinha que o acusa de ter sido um torturador. E eu pergunto para vocês, o Ustra foi ou não foi um torturador? Claro que foi um torturador, tem dezenas de depoimentos sobre isso. O problema é que, como eu falei, a lei de anistia previu uma anistia. Quer dizer, então está bloqueado. O Supremo Tribunal Federal determinou, né, que não poderia haver processos contra os torturadores. Por isso que nunca teve nenhum processo contra o Ustra. Até se tentou fazer, né? Em alguns momentos, alguns membros do Ministério Público abriram processo. Acredito até que houve algumas sentenças em alguns casos específicos, mas esses processos nunca avançaram, porque num determinado momento, né, num voto do Jobim, né, do ministro Jobim, se pôs uma pedra em cima e falou: não se processam os torturadores, não se processam aqueles que prenderam e torturaram. Por isso que não tem sentença nenhuma. Qual é o seu olhar sobre o Ustra, Felipe? Eu vou contar um caso concreto que aconteceu. Tipo, você ser objetivo, que a gente já vai virar aqui para a pauta dos ditadores internacionais. Tá. Vamos lá. O Ustra herói, tem gente que... quem diga que o Ustra foi um herói. O próprio presidente o trata dessa forma, saudando, exaltando quando pode. Qual é que é a tua visão? Assim? São dois pontos que eu quero ressaltar, Edgar. Primeiro deles, nos chegou agora, na Comissão de Mortos Desaparecidos, um integrante de um grupo da guerrilha armada da época, que chegou até nós porque as gestões passadas da Comissão de Mortos Desaparecidos se recusaram a ouvir ele. E ele tem uma história muito interessante. Ele era guerrilheiro, fazia parte de um movimento terrorista da época, e num determinado momento da vida dele ele foi preso. Ele foi preso, e aí alguns policiais, agentes do Estado, do baixo clero, digamos assim, né, os soldados, passaram a torturá-lo,
De repente, ele contando isso pra mim. De repente, entra na sala, Brilhante Ustra. Quem salvou a vida desse cara? Brilhante Ustra. Isso está documentado porque ele relatou isso pra gente lá na Comissão de Mortos Desaparecidos. Então esse é um ponto 1. Ponto 2. De fato, até hoje, não há um único processo que comprove. Existem, de fato, testemunhos, mas não há um processo... Relatos, mas não há um processo que diga, não, Ustra foi torturador. Olha, eu fico ouvindo, eu tive uma frase que eu ouvi hoje que é a seguinte: se não há inocentes nessa história, né? Eu fico perguntando o seguinte: parece ao mesmo tempo, se não há inocentes nessa história, haver aí, na voz de relativistas de ocasião ou revisionistas intimamente envergonhados, talvez ali, algozes de predileção. Eu queria fazer essa provocação a vocês, dos dois lados aí. Vamos começar com você, Felipe, rapidamente. Em relação à Comissão de Mortos Desaparecidos ou no geral? Não, no geral, a gente está no caso de um que é um símbolo aí, que a gente está falando do Ustra, e por isso me ocorre o questionamento e a provocação. Olha, eu acho que, à época, ambos foram algozes. E que a lei da anistia anistiou ambos. Quando eu falo ambos, são os militares e são os grupos armados. Aqui eu quero... O Fefito me fez uma pergunta atrás, complementando com a sua pergunta, Edgar. Quando acontece 64 com o apoio da sociedade civil, com o apoio da imprensa, com o apoio da sociedade brasileira que foi às ruas não querendo aquilo que estava acontecendo no nosso país. A sociedade que se arrependeu depois também. Então, mas veja só, acontece isso em 64. Maiores manifestações, foram para as ruas. Era para ser, historicamente, um período transitório. O militar iria assumir, depois colocar o Brasil em ordem e passar a devolver o poder ao povo. O que aconteceu? Aí sim, isso foi desvirtuado e passou a ser uma ditadura, principalmente depois do AI-5, com a supressão de liberdades individuais, liberdades e direitos individuais que foram suprimidos. Uhum. Então, na minha análise, isso que aconteceu. E os dois são algozes. Eu queria só para o Zaratini complementar. Tem um livro que eu acho que é um dos melhores livros que tem, chama A Casa da Vovó, que é a história do DOI-CODE. É do Marcelo Godoy, um jornalista, acho que ainda trabalha no Estadão. Né? A Casa da Vovó mostra como que foi articulada, como nasceu e como funcionou o DOI-CODE, comandado pelo Brilhante Ustra, e tem documentação no livro, e demonstra como aquilo era uma política que vinha da cúpula militar e da cúpula da ditadura naquela época. Então, a tortura não era uma tortura dos soldados, como o Felipe falou aqui. A tortura era institucionalizada, certo? Era uma política, certo? Inclusive, eliminação daqueles que se opunham ao governo. E não só aqueles que se opunham através das armas, mas o Partido Comunista, que não adotou a luta armada, teve muitos membros assassinados pela ditadura e vários outros grupos. Até eu falei aqui do Rubem Paiva, que era um deputado que nunca entrou na luta armada, foi assassinado pela ditadura. E o próprio Vladimir Herzog, jornalista. E o próprio Fernando Santa Cruz. Eu só queria colocar que não tinha nada a ver com a luta armada.